Chegamos. O país vai contar com subsídio de desemprego em 2027. Uma PTS esclarece: nem todo desempregado vai beneficiar de subsídio. O Mochico detectou mais de 20 casos de cancro da mama na jornada Outubro Rosa. Especialistas sugerem alteração à lei ao ordenamento do território para reduzir os conflitos, como a ocupação ilegal de terrenos. Quarto dia da greve do soja, o ministro da Justiça diz que a paralisação é ilegal por não prestar realmente com os serviços mínimos. Mais de 460 mortos num ataque a um hospital em El Fasher, no Sudão. É quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Mais de 20 casos de cancro da mama foram diagnosticados no município de Luena, na província do Mochico. Entre os casos registados, destaca-se o de uma mulher cuja condição é considerada grave. Olga Patrícia pede, por isso, ajuda ao governo e à sociedade civil. Há mais de uma década, Olga Patrícia, residente no município de Luena, trava uma batalha silenciosa contra o cancro da mama. Aos 29 anos de idade, a doença avançou para um estado crítico e a sua luta diária é marcada não apenas pela dor física, mas também pelas difíceis condições em que vive. Mesmo você tem essa doença que você tem, já é grave, se você não operar mesmo rápido, vais morrer, vais deixar teus filhos. Então eu não quero deixar meus filhos, porque meus filhos ainda são pequenos. Como a minha mãe morreu e me deixou pequeno, então também não quero morrer para eu deixar meus filhos pequenos. Preciso mesmo de ajuda mesmo. Sem acesso a tratamento adequado e vivendo em condições precárias, Olga apela à solidariedade da sociedade e à intervenção urgente do Estado. Peço ajuda ao governador do Mochico, que para me ajudar só essa minha situação. Não consigo mais com essas dores, me ajudam só. Ana Dias Lourenço, que veja só essa minha situação. Me ajudam só, por favor, estou a pedir só favor. Mas outras pessoas mesmo que estão a me ver, mesmo que estão a me olhar, mesmo que estão a me ver, que estão a me ouvir, por favor, me ajudam só. Porque ainda sou nova, não quero embora deixar ainda meus filhos. Não tenho mãe, não tenho pai, sofro de mãe, sofro do pai, então não tenho família, preciso mesmo de ajuda. Estou a pedir só favor, preciso mesmo de ajuda. João Batista, seu esposo, entre lágrimas e noites sem dormir, ele descreve o sofrimento da companheira e a importância diante da situação. Minha esposa, ela não dorme, não consegue fazer nenhum tipo de serviços. E não consegue toda noite, começa a gritar. E estamos a pedir uma ajuda. De acordo com a presidente da associação Mono Upema, só no município de Luena, foram diagnosticados mais de 20 casos de cancro da mama, muitos deles em estágios avançados e sem acompanhamento médico regular. Nós tivemos conhecimento do estado de saúde da senhora Olga através da implementação do projeto Seja Mais Um na luta contra o câncer, na qual a associação desenvolveu várias atividades, culminando com o rastreio do câncer da mama, que realizou-se no mês de janeiro deste ano, na qual foram detectadas 20 mulheres com câncer. E a Olga é uma das senhoras que também foi diagnosticada. E vimos que o estado da senhora Olga é um estado muito grave. Segundo a sua explanação, diz que já vive com a doença há mais de 10 anos e na qual foi detectada quando criança, e os pais não conseguiram levá-la ao hospital quanto mais cedo, e ela foi vivendo com a doença até o estado em que ela se encontra. Tem uma ajuda para ver se a senhora sai daqui do Luena, onde não tem hospital especializado ou médicos especializados para ser tratada, e sabemos nós que este hospital ou centro oncológico encontra-se em Luanda. Os oficiais de Justiça de Angola cumprem o quarto dia de greve geral. A classe que reivindica melhores condições de trabalho e o aumento salarial reafirma que aos utentes estão a ser garantidos os serviços mínimos, como o registro de óbitos. Entretanto, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, reafirmou que a greve decretada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola
é ilegal e, segundo o ministro, não estão a ser observados os serviços mínimos, tal como o Soja diz. A greve dos oficiais de justiça de Angola, que vai na sua primeira fase até o dia 14 de novembro, com a paralisação dos serviços de identificação civil e criminal, conservatórias e cartórios notariais, continua no clima de porta fechada. Na terceira conservatória localizada no município da Maianga, alguns utentes falaram das dificuldades resultantes da paralisação. Trouxe aqui para levantar uma certidão de nascimento e pretendo levar ao tribunal amanhã. Como é que vai ser assim? Essa conservatória não está a trabalhar, está tudo parado. Agora, como é que eu vou resolver esse problema? Me fica complicado de parar com esse problema. Vim fazer o levantamento do meu bilhete de identidade. A instituição está em greve. Vai ser difícil para quem não tiver o bilhete nessa altura. Agora, o recrutamento para as FA, muita gente vai precisar dos documentos em dia. Se, por acaso, não tiverem, vai ser difícil a candidatura ou então para a escola. A classe considera a greve legal, sublinhando alegados atos de ameaças de funcionários grevistas em sessões tuteladas pela Delegação de Justiça e dos Direitos Humanos. Nós defendemos que a greve é legal. Muitas intimidações, quer Luanda, quer tivemos conhecimento que Kwanza Norte, a senhora delegada do Kwanza Norte está a intimidar os funcionários de tirá-los da sede para os municípios. Temos retratos do Mochico e temos retrato também da província da Lunda Norte. Então logo recolhemos provas, vamos intentar uma ação. O sindicalista afirma que até o momento ainda não há sinal para que se evite a segunda fase da greve. Não há nada ainda que nos faça com que possamos levantar a greve. Os serviços estão a ser prestados, essencialmente o óbito no registro civil e notariado. Está a ser prestado apenas este, que é a questão da autorização de viagem ou declaração de viagem. A outra que se inicia no dia 6 de fevereiro e termina no dia 9 de março. A terceira fase vai de julho a agosto. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos reafirmou que a greve decretada pelo Soja é ilegal, reiterando que grande parte dos pontos apresentados já foram superados. O exercício desta greve pelo Soja não está a ser feito dentro dos parâmetros legais, não estão a ser observados os serviços mínimos que deveriam. Outra inverdade, porquanto em 2021 foi iniciado um processo de progressões e promoções a nível dos serviços do Ministério da Justiça. Isto foi até o ano de 2022. Estamos em 2025, que é, de acordo com a lei, o período necessário de 3 anos para que se ocorram promoções com avaliação de desempenho de bom. Nós estamos num processo com o Ministério das Finanças para que nos sejam atribuídas as cotas de modo a que se façam essas promoções. Nós estamos simplesmente a instaurar processos disciplinares àqueles funcionários que adotam posturas incorretas e que, na maior parte dos casos, são atos de corrupção. A aprovação do Estatuto Remuneratório, melhores condições de trabalho e a reposição de subsídios constam entre as reivindicações dos funcionários em greve, que, segundo o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, a greve decretada pelo Soja não cumpriu com os parâmetros legais. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, esclareceu que nem todo desempregado vai beneficiar de subsídio de desemprego a partir de 2027. De acordo com a governante, a medida só será aplicada para aquelas pessoas que já descontavam para a Segurança Social, mas que por algum motivo perderam o emprego. O subsídio de desemprego, que começa a ser atribuído em 2027, não irá abranger todos os desempregados e sim aqueles que por alguma razão perderam o emprego. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social clarifica que não se trata de uma medida assistencialista. O que as pessoas pensam, porque efetivamente veem nos outros países, é que todo desempregado vai ter uma remuneração por estar desempregado. Mas não é assim que é tratado o subsídio de desemprego. O que nos outros países todos os desempregados muitas das vezes chamam subsídio
ou uma remuneração por estar desempregado é afetado o assistencialismo, que está todos eles imbuídos na segurança social. Em Angola nós não temos uma segurança social assistencialista. Todos nós contribuímos à segurança social para no futuro irmos buscar as nossas compensações. Portanto, temos um contrato seguro com a segurança social. Este assistencialismo hoje aqui em Angola é feito pelo Masfamo. Por isso temos programas para as pessoas mais vulneráveis, que não têm emprego, que vivem na linha da pobreza, não é? E temos, por exemplo, o Cuenda, entre outros programas de assistencialistas que o Masfamo vai fazendo. Teresa Rodrigues Dias explica que o auxílio será atribuído somente aos trabalhadores cadastrados no Instituto Nacional de Segurança Social. O que queremos dizer é que nós estamos a programar um subsídio para aqueles desempregados que já contribuíam à segurança social e que por alguma razão as empresas, uma causa de força maior, deixaram de poder, como tivemos por exemplo no Covid, as empresas não tinham capacidade de poder sustentar a manutenção dos empregados e muitas delas despediram e não tiveram mais capacidade de poder voltar a iniciar as suas atividades. Nestes casos, o que estamos a dizer é que a segurança social deve efetivamente ter um subsídio para que este trabalhador possa, durante algum período, ter para poder garantir que tenha dignidade até que consiga ter um novo vínculo jurídico laboral. Portanto, temos de ter cuidado, em resumo, a falar do subsídio, do modo como as pessoas estão a encarar esse subsídio, e nós não podemos comparar Angola com outros países sem termos ciência de que cada país tem o seu formato próprio em função de como está organizada a sua administração pública. No nosso caso, não temos no mesmo Ministério a segurança social obrigatória e a de base. Segundo a governante, o que muitos desempregados chamam subsídio ou uma remuneração por estarem desempregados está relacionado com o assistencialismo, que não é o caso desta medida. A ministra Teresa Rodrigues Dias admite a possibilidade de o país avançar para uma proteção mais abrangente que envolva a segurança social obrigatória e a de base. No entanto, a aplicação desta medida deverá ser antecedida de um estudo. É possível e estamos a pensar. Só que não são coisas que se resolvam de um dia para o outro. Tem que se fazer, efetivamente, estudos de impacto, né? Nós, neste momento, não podemos dizer a partir de hoje o assistencialismo passa para ali, quando temos que fazer contas e perceber que, a passar para ali, se houver efetivamente alguma ruptura, quem é que vai responder por esse assistencialismo? Não pode ser o contribuinte da segurança social obrigatória. Portanto, tem de haver estudos para que não se possa colapsar um sistema do outro. Nesta entrevista, a ministra Teresa Rodrigues Dias sinalizou também que o objetivo do subsídio de desemprego visa garantir dignidade aos trabalhadores que tenham perdido o emprego, mas que outrora descontavam para a segurança social. Os chefes de Estado e de Governo da União Africana defenderam nesta quinta-feira em Luanda a necessidade de acelerar a criação de mecanismos africanos de financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas. A posição consta da Declaração de Luanda sobre financiamento do desenvolvimento de infraestruturas em África, que foi adotada no final da terceira cimeira sobre financiamento do desenvolvimento de infraestruturas que a capital angolana realizou. No documento, os líderes africanos reconhecem os progressos alcançados, mas alertam que as lacunas no financiamento de projetos continuam a travar a integração econômica e o crescimento sustentável. Os chefes de Estado apelam à criação de instrumentos financeiros específicos e de parcerias público-privadas capazes de mobilizar investimentos e reduzir o déficit de financiamento. A Declaração de Luanda exorta ainda os Estados-membros a acelerarem a ratificação dos instrumentos jurídicos que estabelecem as instituições financeiras africanas, como o Banco Africano de Investimento, o Fundo Monetário Africano e o Banco Central Africano. Exortamos os bancos multilaterais de desenvolvimento, as instituições financeiras, o adicionamento dos direitos especiais de saque e o financiamento concessionário, a fim de libertar uma maior capacidade financeira para o desenvolvimento de infraestruturas em África. Defendemos instrumentos específicos para a África, que reflitam
às realidades de desenvolvimento do continente. O documento aprova 38 projetos financiáveis, como 3 iniciativas prioritárias do PIDA PAP2, avaliadas em cerca de 18 mil milhões de dólares, com apoio de instituições como o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a AMFI e o Afreximbank e outras entidades multilaterais. E acolhemos com agrado os 38 projetos financiáveis e o compromisso das instituições financeiras e dos parceiros de desenvolvimento em apoiar os 13 projetos PIDA-PAP2, representando uma mobilização de investimento combinado de 18 mil milhões de dólares como resultado direto desta cimeira. Durante o encontro, os líderes reafirmaram o compromisso com a Agenda 2063 e com a integração econômica regional, destacando o papel estratégico de programas como o Mercado Único Africano de Eletricidade, a Rede Integrada Ferroviária Africana e o Plano Diretor das Autoestradas Transafricanas, considerados motores para o comércio intra-africano e o desenvolvimento sustentável. A Comissão da União Africana trabalhar em conjunto com todas as agências e comunidades econômicas regionais e nossos parceiros. Vamos continuar a fornecer coordenação, liderança técnica e o mecanismo de responsabilidade que necessita para movermos esta declaração deste caminho para a implementação concreta. Os meses à frente vai, de facto, dizer que haja precisão na colaboração e que seja persistente. As bases lançadas aqui em Luanda são fortes. Nesta cimeira, tivemos 35 projetos catalisadores por cima da mesa, nos setores críticos das águas, transportes e tecnologias de informação e comunicação. Na questão dos transportes, os projetos constituem aos 34 bilhões de dólares, nas águas, 3 bilhões de dólares e no setor das energias, 14 bilhões de dólares. No setor das tecnologias de informação e comunicação, 1 bilhão de dólares. Esses são os projetos que representam o desenvolvimento das instituições. No fim dos trabalhos, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica de Angola, José de Lima Massano, defendeu que a África precisa ultrapassar a barreira dos cerca de 150 mil milhões de dólares de déficit anual que enfrenta para investimentos em infraestrutura. De Lima Massano reafirmou os compromissos assumidos pelos países para o desenvolvimento de projetos bancáveis e destacou também os compromissos de emissão de garantias. Tivemos também aqui compromissos, como foi referido, tanto de emissão de garantias, foi também algo que não tivemos nas sessões anteriores, nas cimeiras anteriores. São cerca de 10 bilhões de dólares em garantias. Se admitirmos que estas garantias vão permitir, no mínimo, multiplicar por 4 o financiamento que será obtido, podemos dizer que esta cimeira, e como foi aqui reconhecido pelos participantes, também a esse nível foi de sucesso. A terceira cimeira sobre o financiamento do desenvolvimento de infraestruturas em África, que decorreu em Luanda, juntou mais de 2 mil delegados de diferentes países, entre líderes políticos, investidores, representantes de instituições financeiras e especialistas do setor. O evento serviu de plataforma para a captação de investimento, fortalecimento de parcerias público-privadas e promoção de projetos estratégicos nos domínios da energia, transportes, tecnologia e integração regional. A partir de hoje, os serviços de emissão e renovação da carta de condução, autenticação de matrículas e outros processos ligados à direção de trânsito e segurança rodoviária deixam de ser presenciais. Os utentes passam agora a realizar estes serviços exclusivamente através da internet, no portal de dtser.pn.gov.au. Em Luanda, o processo de emissão e renovação da carta de condução continua a representar um verdadeiro calcanhar de Aquiles para muitos cidadãos, como explica José Maquengo. Eu vim aqui saber como é que está a emissão das cartas. Que a minha carta caducou dia 6 de outubro, que eu faço anos, e então fui à SIAC, diz que é que está a emitir, posto lá, disseram que não há material. É que aguardar, e agora, desde o dia 6, eu procurei saber como é que fica
a situação com a carta caducada. Disseram que as autoridades, toda a polícia sabe que não há material anda assim. Para tentar inverter esta situação, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária disponibilizou agora um portal digital que permite aos condutores fazerem a solicitação para emissão da carta de condução, autenticação de matrícula e outros serviços, sem necessidade de deslocação às repartições públicas. A nova era digital chega assim também aos serviços da DTSR. Mabase Augusto, de 60 anos, conta que o processo de cadastramento online foi simples e rápido. Não senti-me limitado. Entrei no portal e criei o meu e-mail e fiz o registramento e depois de fazer, fiz também o agendamento e hoje eu só vim para fazer o biométrico e tirar a minha carta. Mas nem todos tiveram a mesma experiência. Lando João refere que não conseguiu concluir o registro e acabou por se dirigir à repartição de viação e trânsito para obter ajuda. Vi se cadastrar no novo site para poder adquirir a minha carta de condução. Tem que preencher o e-mail, estava me complicando. Então, depois de me cadastrar no site, caiu-me uma mensagem, então eu tinha dúvida, tive que voltar aqui para me ter a certeza se já estou cadastrado ou não. Nesta quinta-feira, várias cartas foram entregues. O superintendente-chefe Tomás Colulo explica como vai funcionar a plataforma. O primeiro passo a ser dado é o registro, ou seja, o cadastro no portal da DTSR, que é o dtsr.pn.gov.ao. Faça-se primeiro o registro para ter acesso a todos os serviços disponibilizados na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. E eventualmente possa ter alguma dificuldade, criou-se aqui uma área de atendimento, quase em todos os postos há uma área de atendimento e técnicos preparados para dar suporte àqueles que tenham dificuldade em fazer o registro. Tomás Colulo afirmou que numa primeira fase está apenas a ser emitida a primeira via da carta de condução. Neste momento estão sim disponíveis todos aqueles que fizeram os seus exames, estão à espera das cartas, não é? Podem fazê-lo, o seu pedido através do portal e que nos próximos dias também aqueles que têm as suas cartas caducadas poderão também fazer a solicitação. O número de atendimentos mediante as vagas disponibilizadas, com base nos agendamentos. Temos postos, por exemplo, Canacede, uma capacidade de 200 dias, temos outros postos com capacidade de 120 dias. O portal da DTSR foi lançado em junho deste ano e desde então começa a dar os seus primeiros passos para a modernização e digitalização dos seus serviços de trânsito em Angola. O ministro da Energia e Água, João Batista Borges, inaugurou nesta quarta-feira a estação de abastecimento de água do município do Chitembo e o sistema de eletrificação dos municípios de Catabola e Camacupa, no Bié. Eram 9 horas quando o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, desembarcou no aeroporto Joaquim Capango, na cidade do Cuito, província do Bié. Foi recebido em ambiente de festa. A seguir, o ministro e a sua delegação, junto dos membros do governo local, fizeram um percurso de 150 quilómetros até ao município do Chitembo, onde inaugurou o sistema de abastecimento de água. O projeto, segundo o ministro João Batista Borges, tem capacidade para atender quase 35 mil habitantes. Este sistema de água, que agora vai atender 35 mil pessoas, portanto, tem quase 1.700 ligações. Ele tem uma capacidade de 1.250 metros cúbicos, ou seja, vai atender mais de 100 mil pessoas a capacidade do reservatório. O que é preciso é que nós continuemos agora a fazer as ligações às casas. O projeto custou aos cofres públicos 13,1 milhões de dólares. O sistema de captação vem do rio Cuxi. Antes havia aqui um reservatório de 50 mil litros de água e agora o município evolui para 150 mil litros. Para as moradoras Joana Samba e Josefina Cândida, ficam para trás a dependência de água com recurso a cacimbas. Eu me sinto muito feliz por terem nos dado água, porque nós sofremos muito. Às vezes que acordávamos cedo e nas manivelas e não conseguíamos água. Tínhamos que ir também nas cacimbas, mas graças a Deus
nosso governo fez tudo, conseguimos água, isso é de agradecer. Para vir aqui água, nós agradecemos muito. Nas cachimbas, lá distante. Agora, hoje, estamos alegres. A governadora da província, Celeste Lavoco, considera que a inauguração do projeto marca uma nova era no desenvolvimento da população local. Desde a proclamação da independência nacional, a 11 de novembro de 1975, é a primeira vez que o município do Chitembo ganha um sistema de abastecimento de água, agregando uma captação de tratamento e distribuição. Para trás, ficam longos anos com recursos às cacimbas. Minutos depois, o ministro fez novamente um percurso de 202 quilômetros do Chitembo para o município de Catabola, onde inaugurou a subida a 20 mil pessoas. Aqui, os munícipes dizem que ficam para trás os custos com os combustíveis para os geradores. Muito benefício para o município de Catabola, porque antes que nós estávamos muito mal e o município trabalhava com o gerador. O gerador é aquele que não trabalhava assim, trabalhava vice-versa. E só trabalhava algumas casas. Então, com essa luz que nós recebemos hoje, e uma boa e uma beça para o município de Catabola. João Batista Borges diz que quer ver a extinção da energia para benefício da população. Queremos agora que cada vez mais os fazendeiros que aqui estão na região possam então estabelecer as suas ligações, começar a consumir energia da rede. Enfim, queremos ver de facto esta energia, este bem que finalmente chega aqui a esta região 50 anos depois da independência, vai então ser aproveitada para benefício destas populações. Entraram em funcionamento nesta quarta-feira a estação de abastecimento de água do município de Chitembo e o sistema de eletrificação dos municípios de Catabola e Camacupa, no Bié. Lei do Ordenamento do Território. Instrumento jurídico deve ser alterado e melhorado, segundo os especialistas. Em destaque. Foi hoje inaugurado no Museu de História Militar a exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz, uma mostra que traça a cronologia dos principais combates, batalhas e operações militares que marcaram a história recente de Angola entre 1975 e 2002. Coube ao Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, assinalar a abertura da exposição. Na mesma ocasião, o chefe de Estado fez a inauguração da nova sala de exposição do Museu Militar. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, testemunhou o ato. A amostra inaugurada pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas apresenta, através de uma sequência cronológica, os principais combates, batalhas e operações militares que tiveram lugar em solo angolano entre 1975 e 2002. Acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, o Presidente João Lourenço fez o corte da fita, descerrou a placa e depois tomou o seu assento para assistir a um vídeo que conta a história do projeto. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Francisco Pereira Furtado, aponta algumas ideias que sustentam a exposição. Preservar a memória histórica das batalhas que marcaram o país desde 1975 a 2002, promover a reflexão crítica sobre os impactos sociais, políticos e humanos dos conflitos armados, valorizar os testemunhos das vítimas e combatentes que viveram esse período, educar o público, especialmente as novas gerações, sobre os riscos da violência e a importância da paz, bem como celebrar o processo de pacificação, destacando os esforços de reconciliação e reconstrução nacional. Não sendo uma obra acabada, a exposição homenageia os militares angolanos que, com coragem e sacrifício, contribuíram para a defesa da soberania e consolidação da paz. Cada detalhe foi pensado para proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial e emocional, onde a história de Angola se manifesta de forma viva, despertando conhecimento, orgulho e esperança nas gerações presentes e futuras.
muito mais do que uma cronologia de batalhas e episódios de guerra, o acervo histórico militar exposto é uma homenagem à memória coletiva dos militares angolanos, aliados internacionais e milhares de cidadãos civis que durante 27 anos de guerra pós-independência lutaram pela defesa do país e garantiram a sua soberania e integridade territorial, entregando a sua juventude e as suas próprias vidas para a conquista da paz nesta Angola que hoje desfrutamos e que com determinação, sábia visão e firme liderança política de Vossa Excelência Presidente da República dirige rumo ao desenvolvimento e à prosperidade. O diretor do Gabinete de Obras Especiais, Leonel Cruz, fala do que foi possível resgatar com o trabalho de pesquisa que resultou na exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz. Na fase inicial da concepção, foi mobilizado considerável acervo documental proveniente de diversas fontes militares, designadamente 50 mapas militares, 27 entrevistas com mais de 30 horas de gravação, dentre mais de 75 já recolhidas pela equipe técnica da Casa Militar, além de outros dados disponibilizados pelos órgãos públicos de comunicação social. A amostra vai conectar a nova geração com a história recente de Angola. Podemos ver e emocionar-nos com um percurso difícil, corajoso e patriótico das nossas Forças Armadas, dos nossos jovens soldados que deram o seu sangue para que Angola hoje seja um país uno, indivisível e independente. Tem um destino, os turistas, estudantes das escolas, para que eles saibam quanto custou a liberdade. Esse momento foi inédito e é uma grande necessidade de expandir, tornar mais abrangente todo esse filme que nós vimos da história da independência do nosso país. Foram longas guerras, longas lutas e o nosso país trouxe vitórias e bênçãos para outros países também. Então, os jovens devem mesmo interessar-se e conhecer a história. Vamos mesmo influenciar para que essa história chegue até aos jovens. A exposição Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz é uma homenagem aos que lutaram e aos que acreditaram que o fim dos combates seria o início de um novo horizonte de paz e reconciliação nacional. Os chefes das delegações participantes à sexta reunião dos países da CPLP acreditam que os acordos sobre mobilidade, recentemente assinados entre ministros do interior da África lusófona, venham a produzir resultados seguros. As declarações foram feitas hoje pelo vice-ministro da Segurança Nacional da Guiné Equatorial, Fortunato Inchueidu, no final da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, às delegações participantes desta sexta reunião dos ministros do interior da CPLP. Foi uma audiência de cortesia que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu nesta quinta-feira às delegações dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP, que a partir desta sexta-feira participam da sexta reunião que Angola acolhe. À saída da audiência, o vice-ministro da Segurança Nacional da Guiné Equatorial, Fortunato Inchueidu, começou por agradecer pela recepção calorosa e fraterna. Acabamos de ter uma visita de un saludo de cortesía que Su Excelencia el Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço ha extendido a todos los representantes de las delegaciones de los países miembros de la CPLP. Por lo tanto, no nos queda en representación de la delegación de Guinea Ecuatorial expresar nuestros agradecimientos a Su Excelencia el Presidente de la República de Angola por esta visita de cortesia. Fortunato Insue disse, por outro lado, esperar que no quadro da sexta reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP possam ser produzidos resultados seguros sobre os acordos rubricados para a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nossos agradecimentos ao Ministério do Interior de Angola por organizar esse evento e esperamos que la conferencia, la reunión de ministros del interior que hemos venido a asistir va a dar buenos resultados dentro de los acuerdos que hayamos firmado de movilidad entre los países miembros de la CPLP. De salientar que temas como a segurança pública da CPLP e mecanismos de combate ao branqueamento de capitais deverão dominar a reunião de amanhã dos ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP.
Alguns especialistas defenderam hoje, durante uma mesa redonda sobre urbanismo e habitação, a necessidade de alterar a lei de ordenamento do território. O objetivo é reduzir os conflitos resultantes da ocupação ilegal de terrenos em várias zonas do país. Segundo os intervenientes, a atual legislação apresenta lacunas na definição e gestão de espaços urbanos, o que tem contribuído também para o crescimento desordenado das cidades e para a proliferação de construções em áreas não autorizadas. Cerca de 20 anos depois da última reforma da Lei de Terras, alguns especialistas e organizações da sociedade civil defendem a necessidade de se alterar a legislação em vigor para responder aos desafios atuais do ordenamento do território e da habitação no país. É uma lei que continua, é vigente, ainda é operacional, mas precisa de uma revisão para adequá-la às dinâmicas territoriais que se assistem neste momento. Necessitamos de uma revisão da Lei de Terras em função desta evolução que tem vindo a sofrer as questões ligadas à terra e aos direitos, tanto o direito de superfície como o direito ligado às comunidades. No âmbito das comemorações do Outubro Urbano, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação realiza de 30 a 31 deste mês o Encontro Nacional para refletir sobre o estado do ordenamento do território em Angola. É preciso que se crie condições para que se possa conferir prosperidade às comunidades, para que se possa conferir maior desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Então, tudo isso faz com que numa mesa redonda como essa, num encontro, num evento como esse, possa-se estudar os melhores mecanismos para atingirmos, então, esses objetivos. O acesso a terras e aos direitos fundiários em Angola ainda continua a ser um desafio para a maioria dos cidadãos, cenário que se reflete no baixo número de imóveis legalmente registrados. Este arquiteto sublinha que o Estado deve implementar medidas mais concretas no âmbito da habitação e gestão urbana, com foco na melhoria da qualidade de vida das populações. Onde abordamos aqui a necessidade urgente de planos suplementares. Falamos dos instrumentos comuns, como os planos diretores municipais, os planos de urbanização, e aqui focamos a necessidade do Estado como tal conseguir experimentar medidas mais consensuais, sobretudo para as populações de baixa renda, ou seja, habitação social, nas suas várias vertentes, habitação social a custos controlados. As comemorações do Outubro Urbano 2025 encerram com várias atividades promovidas pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, reforçando o compromisso com o planeamento sustentável das cidades. Veja, daqui a pouco terminou a participação dos parlamentares angolanos no Fórum de Paz de Paris e ainda hoje a conversa com a investigadora angolana distinguida no ICERA 2025 sobre economia circular. Eu regresso a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. A delegação de deputados à Assembleia Nacional de Angola concluiu a sua participação na 8ª edição do Fórum de Paz de Paris, que decorreu durante 2 dias sob o lema Novas Coligações para a Paz, pelas pessoas e pelo planeta. A delegação parlamentar angolana na 8ª edição do Fórum de Paz de Paris foi liderada pelo deputado Vigílio Tiova. No fórum, os parlamentares participaram em sessões simultâneas de debates, com destaque para o painel sobre parcerias de mineração para um futuro sustentável, considerado relevante para vez de parcerias equitativas e mutuamente vantajosas. A inteligência artificial e a sua governação ética foi igualmente destaque na agenda do fórum, dado o interesse de Angola em acompanhar as transformações tecnológicas globais e promover a transparência e a responsabilidade no desenvolvimento. A dimensão da paz no nexo humanitário
com foco na melhor resposta a crises em contextos frágeis, foi também enaltecida, com Angola a reafirmar mais uma vez o seu compromisso com a abordagem integrada entre a ajuda humanitária, as políticas de desenvolvimento e a construção de paz para a estabilidade e o progresso em regiões afetadas por conflitos e fragilidades. O Fórum de Paz de Paris decorreu durante 2 dias sob o lema Novas coligações para a paz, pelas pessoas e pelo planeta. A investigadora e decoranda angolana Cleide Costa, doutoranda em Sistemas Sustentáveis e Energias, foi distinguida com o prémio da Conferência Internacional sobre Energia Circular, Energias Renováveis, ICERA, com a distinção pela apresentação científica mais notável durante uma sessão sobre desenvolvimento de estratégias e também implementação. O evento teve lugar recentemente em Windhoek, na Namíbia. A doutora Cleide está connosco. Boa noite, bem-vinda e parabéns. Muito boa noite e obrigada pelo convite, que aceitei com muito gosto. Trata-se do que é que se trata essa distinção primeiro e como é que ela é importante para o país e para a sua carreira? O ICERA é uma conferência internacional que fala sobre a economia circular, energias renováveis, e a distinção que eu recebi esteve relacionada com a implementação, foi na categoria de implementação de estratégias ligadas à circularidade no setor da construção. A ideia principal foi passar os princípios da circularidade e que são transversais para os vários setores da economia, e acredito que seja uma mais-valia porque um dos princípios da circularidade é exatamente disseminar a educação para a economia circular, ou seja, princípios que estejam relacionados com a ponderação, a moderação, evitar o consumismo, o excesso de consumo, o que se vê muito nos dias de hoje. Então, para a sociedade é sempre importante, considero importante esta questão. Como produzimos e o que consumimos, claro, é esta a sua especialidade. A economia circular, né? Qual o seu olhar sobre este capítulo atualmente no nosso país? Nós estamos a avançar. O INIC, que é o Instituto Nacional para Infraestruturas e Qualidade, tomou a iniciativa de criar a Comissão Técnica Nacional número 33, que tem o objetivo de adotar as normas para a economia circular em Angola. Isso é uma notícia boa porque as normas de para a economia circular nasceram no ano passado, então são novas, são recentes, e nós estarmos com esta dinâmica em adotar as normas no nosso país é uma vantagem e certamente contribuirá para a criação de novos negócios, considerando sempre as questões sociais, as questões económicas e as questões ambientais. Tem como descurar a economia circular da sustentabilidade? Sim, a economia circular está intimamente ligada com a sustentabilidade. A sustentabilidade tem 3 pilares, essencialmente. Tem o pilar que é o social, tem em consideração as questões sociais, as questões económicas, as questões estratégicas. E a economia circular vai um bocadinho mais além, porque nós tentamos imitar os ciclos da natureza, onde nada se perde, onde tudo se transforma, onde nós tentamos ao máximo recuperar a simplicidade, a moderação, de modo a causarmos menos impacto em todos estes pilares que estão relacionados com a sustentabilidade. E como é que o continente africano pode crescer com base na economia circular? Nós temos uma vantagem, é que nós estamos em desenvolvimento, então nós podemos evitar os erros que já foram cometidos pelos países que já estão desenvolvidos. Então, a economia linear pode ser ultrapassada ou pode ser um caminho a ser desviado. A teoria de extrair os recursos, produzir e consumir e descartá-los sem nenhum carinho, sem nenhum cuidado, pode ser evitada por nós que estamos a começar a dar os primeiros passos ou a dar passos para o desenvolvimento. Podemos fazer e fazer bem, fazer melhor, se houver força de vontade e, claro, que com a ajuda de todos, no seu meio, no seu setor, conseguiremos certamente
realmente alcançar os objetivos propostos, mesmo pelos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 2030 a 2050. Olhando para essas agendas todas, quais são os nossos desafios, as nossas metas enquanto sociedade e, claro, os seus naturalmente? Eu acredito muito no poder da cooperação. Acredito genuinamente no poder da simplicidade e no poder do trabalho conjunto. Acho que cada um de nós é uma gota no oceano. Sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, mas juntos conseguimos efetivamente mover montanhas. E cada um de nós, dentro da sua casa, do seu lar, consegue ter hábitos mais simples, consegue reaproveitar, consegue reparar, consegue evitar o descarte. E quando descartamos o que quer que seja, a minha apresentação, por exemplo, foi sobre a economia circular no setor da construção, mas a economia circular é transversal a todos os setores. Então, acho que cada um de nós tem um papel fundamental naquilo que é a recuperação dos materiais, dos produtos que nós utilizamos, a questão de descartarmos as coisas nos lugares certos. Às vezes pode não ser útil para nós, mas pode ser útil para uma indústria ou para os demais. Então, manter os recursos em circulação o maior tempo possível é um dos objetivos principais para a economia circular e que está ao nosso alcance enquanto cidadãos de o fazer. De alguma forma, a sua participação no ICERA 2025 abre caminhos para novas pesquisas, novas investigações? Na verdade, isto faz parte do conjunto de trabalhos que eu tenho feito, porque eu sou doutoranda em Sistemas Sustentáveis de Energia pela Universidade de Coimbra, sob orientação do professor Nelson, com apoio da FCT, mas certamente abre não só, eu acredito que esta minha participação abre não só oportunidades diferentes para Angola, mas também para outros investigadores que podem contribuir noutros setores para a economia, para o desenvolvimento da economia circular no nosso país, que é fundamental. Doutora Clélia, eu vou agradecer a sua presença aqui no nosso jornal e desejar sorte nas suas pesquisas. Obrigada. E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Crime organizado no Brasil. O presidente Lula promulga lei para um combate mais acirrado ao crime em grande escala. Agora entramos para a página desportiva. O 1º de agosto perdeu em casa com o Sporting por 75-81, a partida do Provincial do Basquetebol Sénior masculino, aqui em Luanda. O Sporting de Luanda venceu o 1º de agosto por 81-75 em mais uma partida do Campeonato Provincial de Luanda. O duelo começou na raça e duro, com o Sporting a conseguir a primeira posse de bola, tentaram fazer os primeiros pontos e foram tamponados. Na resposta do de agosto, também foram parados igualmente com um tampão. O jogo já estava a ferver nos primeiros instantes e foi o combinado militar que abriu o placar com um triplo. Ao fim do primeiro período, os visitantes ganhavam por 26-21. No segundo, continuava um ligeiro equilíbrio, mas o de agosto continuava em vantagem. Terminou com o resultado de 50-47, vantagem do 1º de agosto. Consistência, boa leitura de jogo e rotação exata no plantel nos quartos finais foi o que Aníbal Moreira e seus pupilos fizeram para conseguir o triunfo. No final, o técnico Moreira, feliz pela vitória, descreveu os pontos-chave deste triunfo. Primeiro, parabenizar por termos ganho o jogo. É sempre importante ganhar, né? Começamos o jogo a cometer muitos erros, embora que dá mérito também ao 1º de agosto, que foi sempre muito agressivo a defender e muito consistente no ataque. Portanto, na primeira parte, 1º de agosto, se não estou em erro, não tenho dados estatísticos, mas deve ter marcado para aí 5 ou 6 triplos. E estava com um jogo muito aberto e com penetrações fáceis. Corrigimos as situações defensivas, onde estávamos a permitir que o 1º de agosto marcasse muito pontos. E também fomos equilibrando e manter um maior controle naquilo que são as ações ofensivas. E conseguimos, portanto, passamos para a frente. Depois, com a defesa zona, complicamos ainda mais os ataques do 1º de agosto. Portanto, e importante foi ganhar. E os rapazes estão de parabéns, mas temos muito trabalho pela frente para corrigir determinadas situações, para que depois possamos, então, ser cada vez melhores. Do lado dos militares, o técnico adjunto Walter Costa disse que as perdas de bola na ponta final do jogo prejudicaram a equipa. Parabenizar o Sporting, não é? Primeiro jogo que fizemos contra eles, eles conseguiram abordar melhor a ponta final, foram mais eficazes nas suas ações ofensivas
e nós pecamos muitos em termos quer defensivos, não é, na ponta final e também ofensivo, porque fizemos muitos turnovers na ponta final e o Sporting soube aproveitar, e quando assim vamos voltar ao treinamento para podermos então rever tudo o que teve mal nesse jogo, para não voltarmos a cometer os mesmos erros nos próximos jogos. Resultado final 81-75, mais um triunfo neste provincial para a equipa leonina de Luanda. E a Seleção Nacional Sénior Masculina de Handball venceu o Marrocos por 30-17 no desafio da segunda jornada do Torneio Internacional Angola 50 anos, com um palco no pavilhão multiusos do Quilamba. Ao intervalo, o combinado nacional já vencia por 18-9, 9 golos de diferença. Mais cedo, a Seleção B de Angola perdeu diante de Cabo Verde por 19-31. Bem-vindos a mais um bloco de notícias. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou hoje uma lei para reforçar o combate ao crime organizado e ampliar a proteção de agentes públicos, na sequência da mega operação contra o Comando Vermelho, a mais letal da história do Rio de Janeiro. Veja mais no Compacto Internacional. A lei, que já tem sido aprovada pelo Congresso brasileiro, define como crimes autónomos condutas como a conspiração e a obstrução de ações contra organizações criminosas. Outra das alterações é o número dos parâmetros e do alcance da proteção pessoal da polícia, integrantes das Forças Armadas que atuam em regiões fronteiriças, autoridades judiciais e membros do Ministério Público. O governo brasileiro indicou que as intenções da medida é reduzir os indicadores de mortalidade da polícia, que em 2024 apontaram para 186 assassinatos, sendo 145 de dúvidas, enquanto o governo estadual e as forças de segurança defendem a ação como legal e necessária para desarticular a cúpula do Comando Vermelho. Especialistas e organizações de direitos humanos cobram transparência sobre as circunstâncias das mortes e o uso de câmaras corporais da situação dos corpos encontrados na área da mata. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje, após reunir-se com o homólogo chinês Xi Jinping, que vai reduzir de 20% para 10% as tarifas sobre a China. Trump e Xi Jinping concluíram hoje uma reunião bilateral de cerca de 2 horas. À saída da reunião, Trump afirmou que Washington e Pequim vão trabalhar juntos para pôr fim à guerra na Ucrânia. O líder norte-americano revelou ainda que não abordou a questão de Taiwan durante a conversa com Xi. Não foi discutido, disse, cumprindo o que já havia antecipado na véspera, quando indicou que só abordaria o tema se fosse Xi a fazê-lo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou que está preocupado com as notícias de mortes durante os protestos contra os resultados das eleições presidenciais dos Camarões de 12 de outubro. Estamos alarmados com as notícias de que várias pessoas foram mortas. Pedimos às forças de segurança que se abstenham do uso da força letal e aos manifestantes que protestem pacificamente, declarou em comunicado a Agência das Nações Unidas. Segundo a nota de imprensa, as autoridades devem cumprir integralmente as suas obrigações sobre o direito internacional e dos direitos humanos. Os líderes políticos e os seus apoiantes devem abster-se de violência e de discurso de ódio, com especial incidência para este período pós-eleitoral das eleições presidenciais. Mais de 460 pessoas morreram num massacre a civis num hospital no Sudão. O país está em guerra há mais de 2 anos. Segundo a ONU, o massacre foi feito por rebeldes das Forças de Apoio Rápido que travam uma guerra civil contra as Forças Armadas do país. As mortes ocorreram na cidade de El Fasher, a última grande cidade conquistada pelas Forças de Apoio Rápido. No total, o conflito já deixou mais de 150 mil mortos. Os rebeldes do Sudão mataram mais de 460 civis dentro de um hospital, na tomada de uma cidade como parte da guerra civil que travam contra o exército do país, segundo informações da Organização Mundial da Saúde. As mortes, ainda de acordo com a OMS, ocorreram em El Fasher, última grande cidade da região de Darfur, que ainda não estava sob domínio dos rebeldes das Forças de Apoio Rápido. As Forças de Apoio Rápido travam uma guerra civil com as Forças Armadas do Sudão há mais de 3 anos e meio, pela disputa de poder que já matou mais de 150 mil civis, segundo estimativas de organizações humanitárias e do Observatório de Conflitos. O chefe dos paramilitares sudanês,
O general Mohamed Daglo afirmou nesta quarta-feira que quer a unidade do Sudão pela paz ou pela guerra, num discurso transmitido pelo seu canal oficial no Telegram a partir de um local não revelado. O Sudão tem um governo de facto comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, desde que suas forças lideraram um golpe de Estado que derrubou o então governo em 2021. Além das mais de 150 mil mortes, cerca de 13 milhões de pessoas já foram deslocadas por causa do conflito no país. E está tudo dito por hoje. Obrigada pela parceria e pela atenção. Amanhã, mesma hora, 19h45, estaremos de volta. Não deixe de acompanhar ainda hoje o especial entrevista com a administradora municipal do Talatona, Sandra Batalha. A condução é do Alberto Capitão. Fique bem. Boa noite.